tratamento por uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo. Bom, feito essa pequena introdução, eu quero chamar a atenção para um aspecto que eu considero uma das maiores inovações trazidas pela Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que é a conceituação de discriminação baseada na deficiência. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, e essa norma tem força de norma constitucional, a discriminação por motivo de deficiência que viola a dignidade do ser humano é repelida, não é mais aceita e pode ser objeto de responsabilização, inclusive criminal, por aqueles que assim procederem. E configura discriminação baseada na deficiência a não adequação dos espaços inacessíveis, a não provisão de ajudas técnicas adequadas para as pessoas com deficiência e também a recusa de adaptação razoável. E eu fiz questão de destacar ajustamento razoável para que não haja uma confusão. Adequar o espaço é uma coisa, planejar o espaço pelos princípios do desenho universal é uma outra coisa, muito semelhante. É pensar no aproveitamento desse espaço por todos. Mas o ajustamento razoável é aquela demanda peculiar, particular, do indivíduo, pela característica da deficiência que essa pessoa possui, e também não pode ser negada, desde que razoável. Vale dizer que, se todas as soluções previstas em normas técnicas forem adotadas, e ainda assim para um determinado indivíduo o ambiente não estiver acessível, e for necessário um ajustamento, e se esse ajustamento for razoável, sob o ponto de vista de intervenção num prédio, numa edificação, ou sob o ponto de vista de custo, ele deve ser provido, sob pena de configurar a discriminação baseada na deficiência. Isso com uma finalidade de todos sabemos, de proporcionar igualdade de oportunidades a todas as pessoas. Naturalmente que a promoção da acessibilidade ela envolve toda a sociedade. Muito se falou aqui em barreiras atitudinais e não há como se prover essa acessibilidade sem propiciar antes uma evolução conceitual, uma evolução a respeito de como as pessoas com deficiência devem ser vistas, percebidas e envolvidas nas atividades sociais. Mas a responsabilidade, embora nós possamos dizer que é de toda a sociedade, mas a responsabilidade objetiva do Estado. Foi o Estado brasileiro que se comprometeu, sobretudo, ao ratificar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, se comprometeu em conferir a essas pessoas um espaço acessível. Mas isso vai bem antes. A Constituição Federal de 88 já prevê competência comum para os três entes, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, de cuidar da saúde e da assistência pública e da proteção e garantia das pessoas com deficiência, de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, e aqui naturalmente não pode haver restrição em função da deficiência, em razão da deficiência, e combater todas as causas de marginalização para integrar as pessoas, sobretudo os menos favorecidos, sendo competência concorrente também de todas as esferas de direito público, das pessoas jurídicas de direito público, adotar legislação nacional, estadual, local, municipal, no sentido de assegurar a cobertura previdenciária, a proteção e defesa da saúde, naturalmente, com mais cuidado para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, de modo que todas possam se integrar na atividade social. Poucas leis, algumas anteriores, outras posteriores à Convenção, se ocupam de alguns temas pontuais. Eu não vou me ater
ao detalhamento do que trata cada uma dessas leis, mas apenas a título ilustrativo. Todos sabemos que a lei 10.048 de 2000 que estabelece prioridade de atendimento, a lei 10.098 que também do mesmo ano, que veio instituir as normas gerais, os critérios básicos de acessibilidade que deveriam ser observadas, ambas as leis regulamentadas pelo decreto de acessibilidade, decreto 5296 de 2004. A lei 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais como não digo como um idioma paralelo à língua portuguesa, mas como um meio de comunicação oficial. Então, se é que podemos falar que temos mais de uma língua no Brasil, a segunda, essencialmente, seria a Libras. A Lei 11.133, que institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa, aqui está portadora de deficiência, porque assim está na lei, tecnologia da passada. O decreto 7.612 de 2001, que instituiu o Plano de Vivência Sem Limites, que é mais um plano do governo federal, e esperamos que esse plano tenha melhores resultados do que os anteriores, que pouco ou quase nada agregaram ao cotidiano das pessoas com deficiência. E a Lei 12.587 de 2012, que eu acho que interessa mais proximamente aos senhores e às senhoras, que trata da política de mobilidade urbana, no plano federal a cargo do Ministério das Cidades. E aí eu quero destacar em como essa responsabilidade estatal é fragmentada, é compartilhada por diversos órgãos. Já surgiu daí uma dificuldade até de saber a quem cobrar. No plano federal, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é a responsável por promover a interação entre todos os órgãos do Executivo Federal no que diz respeito, entre outras coisas, à implementação do Plano de Vivência Sem Limites. Então, me cabe coordenar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, estabelecer diretrizes para os outros entes federados, estados e municípios, promover interação próxima com o Ministério Público, articular com a sociedade, sobretudo com a participação, com a contribuição do CONAG, que também é previsto como integrante da estrutura da SDH, ao lado da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero chamar a atenção disso porque este órgão, em primeiro plano, deve ser cobrado no que diz respeito às políticas públicas no plano federal. E aí nós temos uma série de outros órgãos, todos eles, se nós formos descer a miúdo e entrar em detalhes, nós vamos encontrar, em maior ou menor medida, responsabilidades, atribuições relacionadas à questão da acessibilidade. Eu aqui faço alguns destaques em relação, por exemplo, à Agência Nacional de Aviação Civil, a quem compete regulamentar o transporte aéreo. E aqui já faço um parêntese antes de tratar da ANAC, para comentando a colocação do José Leite fez agora há pouco em relação aos ônibus interestaduais. O problema, José Leite, começa na norma da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é absurdamente falha. E aí as empresas cumprem a norma e se julgam, portanto, julgam que estão atuando em conformidade com a legislação, que nada, hipótese nenhuma imposição a mais pode ser feita. Então, nós também estamos procurando identificar o melhor modo de atuar em relação à ANTT. Mas a ANAC, até pouco tempo atrás, vigorava a resolução número 9 de 2007, que estabelecia a responsabilidade das empresas aéreas de fazer embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa norma foi revista, essa responsabilidade em prover o mecanismo foi repassada ao operador aeroportuário, mas a responsabilidade continua sendo da empresa. Mesmo que surge uma dificuldade imensa. Se durante o procedimento acontece um acidente, quem vai ser responsabilizado? Que a responsabilidade de promover o embarque ou desembarque é da empresa aérea, mas a de fornecer o equipamento é do operador aeroportuário, que pode ser a Infraero ou pode ser um consórcio particular, no caso em que houve a privatização.